Olá, sou a professora Irene. E eu sou o professor Fábio Ferraz. Prepare-se para ampliar seus conhecimentos. Vamos Vamos lá? lá? Na aula de hoje, nós iremos falar sobre os biomas terrestres oficiais do Brasil. Já adiantando, nós vamos ter como os biomas oficiais o bioma Amazônia, o bioma Cerrado, o bioma Caatinga, o bioma Pantanal, o bioma Mata Atlântica e o bioma Pampas. E o que são biomas? Os biomas são espaços geográficos relativamente delimitados que apresentam um somatório de ecossistemas vizinhos e semelhantes entre si. O ambiente terrestre é dividido em grandes comunidades, apresentando características distintas entre si. E essa classificação dos biomas é baseada em ligações dos aspectos biológicos, que seriam referentes às fauna e flora, e físicos, que envolve o clima e relevo, de uma determinada formação. Existem diferentes biomas no Brasil e no mundo, cada um com suas espécies características e algumas vezes únicas. Por ser uma região natural que engloba toda a biodiversidade de uma área, além de fornecerem recursos para a população da região, os biomas devem ser protegidos e usados de maneira adequada. Os biomas podem ser divididos em aquáticos e terrestres. Em relação aos aquáticos, nós temos os oceanos, também chamados de talassociclo, e nós temos as de água doce, que seria representado pelos rios, lagos e represas, e são chamados de liminociclo. Os oceanos representam 70% da superfície terrestre, sendo, portanto, o maior ecossistema do planeta. Já quando falamos de rios, lagos, represas, córregos, que são do tipo de água doce, liminociclo, são ecossistemas fundamentais para a manutenção da vida terrestre. Em relação aos biomas terrestres, nós temos, de forma geral pelo mundo espalhado, o bioma do tipo tundra, taiga, floresta temperada, floresta tropical, savanas, campos e desertos. Especificamente, os biomas terrestres no Brasil, oficialmente, nós temos o bioma Amazônia, Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica, Pantanal e Pampa. Neste slide, nós temos uma representação esquemática da Organização para o Estudo da Ecologia. Então, nós sabemos que toda a matéria que existe no universo ela é formada pelo conjunto de átomos. No caso do ser vivo, não é diferente. Então, o conjunto de átomos vai formar um organismo vivo. Este organismo vivo, compartilhando com outros organismos semelhantes entre si, capazes de se reproduzir, nós formamos a chamada população em ecologia. Quando eu tenho vários indivíduos diferentes entre si, ou seja, várias populações em um mesmo espaço geográfico, nós formamos a chamada comunidade. Quando eu tenho um espaço geográfico, ou seja, uma área que eu estou estudando, a comunidade associada com clima, relevo, ou seja, com os fatores ambientais, nós temos a chamado ecossistema. O conjunto de ecossistema forma o bioma e o conjunto de bioma forma a biosfera, que nada mais é do que o nosso planeta Terra como um todo. Então, nesta outra imagem, nós temos uma representação do ecossistema. Então, o ecossistema nada mais é do que o conjunto formado pela parte física da natureza, que eu vou chamar de fatores
abióticos ou biótopo. Então, biótopo e fatores abióticos nada mais são do que os fatores físicos da natureza, como a chuva, vento, rochas e areia que vai formar o solo, a temperatura daquele local, a quantidade de luminosidade, pH, ou seja, toda a parte física daquela região. Além disso, o ecossistema também é formado pela parte viva da natureza, que eu vou chamar de biocenose ou de fatores bióticos. Então, a relação entre a parte viva, biocenose ou fator biótico, com a parte não viva, que eu vou chamar de biótopo ou fatores abióticos, esta relação entre os seres vivos e o meio ambiente irá formar o ecossistema. E o conjunto de ecossistemas de uma determinada região vai formar os biomas, e o conjunto de biomas vai formar o nosso planeta como um todo. Os biomas estão relacionados principalmente com o relevo da região, com o clima da região, com a fauna e flora da determinada região. Então, o relevo, de forma geral, deve ser entendido como as formas adquiridas pela crosta terrestre. Essas formas são montanhas, planaltos, planícies e depressões, classificadas por suas estruturas, seus formatos, e pelas altitudes que apresentam, ou seja, sua altura em relação ao nível do mar. Então, nesta primeira imagem, nós temos aqui a representação do relevo. Então, imaginemos aqui o nível do mar. A partir desse nível do mar, nós vamos ter as planícies, que seriam as partes mais superficiais, mais baixas, né? Mais baixas. Nós temos o planalto, que seriam regiões mediana de altura em relação ao nível do mar. Depressão absoluta, quando ultrapassa o nível do mar. Nós temos as montanhas, que são estruturas maiores em relação ao nível do mar, depressões relativas, que quando cai em relação à montanha, porém não passa do nível do mar. E nós temos aqui uma outra forma de observarmos este relevo, né? Que são as depressões, planícies, planaltos, que são as regiões maiores, montanhas, que são as regiões bem mais altas em relação ao nível do mar. Nós temos cordilheiras, serras, vales, que são regiões entre montanhas. Então nós temos o relevo, que nada mais são do que como a crosta terrestre se apresenta em relação ao nível do mar. Uma outra característica dos biomas está relacionado com o clima. Então, o clima é a sucessão de diferentes estados do tempo que se repetem e se sucedem na atmosfera ao longo do ano em determinada região. Para saber qual o clima de um lugar, é necessário fazer observações do tempo atmosférico diariamente, durante muitos anos, para verificar a regularidade das combinações dos seus elementos. Então, de forma geral, podemos associar o clima à quantidade de chuva, luminosidade, temperatura, os fatores ambientais gerais atmosférico de uma determinada região. Esta combinação de fatores atmosféricos ambientais vai formar o que nós chamamos de clima. O bioma também ele está relacionado com o chamado fauna e flora. Nós temos que lembrar que fauna está relacionado com a biodiversidade animal de uma determinada região, enquanto que a flora está relacionado com a biodiversidade vegetal de uma determinada região. Então, a combinação desses fatores, fauna, animais, flora, vegetais, clima, que é a parte de temperatura, chuva daquela região, e relevo, que seria relacionado com
a formação da crosta terrestre em uma determinada região, o solo, vamos chamar o solo. Então, o solo, o clima, flora e fauna vai dar as condições dos biomas. E partindo desta relação, nós temos vários tipos de biomas no nosso planeta. Biomas, como já vimos, aquáticos, que se dividem em marinhos, que são os talassociclo, ou ecossistemas aquáticos de água doce, também chamados de liminociclo. E nós temos os biomas terrestres, que vão se subdividir em vários tipos. Mas nós vamos ter, de forma geral, a tundra, taiga, desertos, floresta temperada, floresta equatorial, savana, pradaria e estepe, quando falarmos de biomas do mundo, e nós vamos ter nos biomas brasileiros, basicamente, a Amazônia, Mata Atlântica, Caatinga, Cerrado, Pampas e Pantanal, que são os biomas brasileiros oficiais. E nós temos também alguns biomas particulares não oficiais, como a mata de Araucária, a mata dos cocais, e nós vamos ter também os chamados manguezais. Então, basicamente, nós temos aqui representado os biomas brasileiros oficiais. Bioma amazônico, bioma da Caatinga, do Cerrado, do Pantanal, Mata Atlântica e bioma dos Pampas. Então, basicamente, esta é a representação que nós temos dos biomas pelo mundo. E biomas terrestres, ou exclusivamente terrestre, nós temos aqui, como já falado, os biomas tundra, taiga, floresta temperada, deserto, floresta equatorial tropical, nós temos a savana, nós temos as pradarias e nós temos os estepes. E dentro do bioma brasileiro oficial, nós vamos ter bioma Amazônia, Pantanal, Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica e o bioma dos Pampas. Então, basicamente, está aqui representado os biomas terrestres. Nesta imagem, nós temos a apresentação dos biomas brasileiros oficial. Então, nós temos a Amazônia, o Cerrado, Caatinga, Pantanal, Mata Atlântica e Pampa. Então, basicamente, nós temos aqui os biomas oficiais brasileiros. Então, como vimos, os biomas são um conjunto de ecossistema com características semelhantes, localizados em áreas próximas umas das outras e que tiveram processos semelhantes de formação. Normalmente, ao se caracterizar um bioma, destaca-se a sua vegetação, flora, a fauna, que são seus animais, e o clima da região em que ele se encontra. Além disso, o conjunto de biomas do mundo forma a biosfera, que é a camada do planeta que abriga a vida. E são 6 os biomas brasileiros. Segundo o IBGE, nós temos o bioma Amazônia, Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica, Pantanal e Pampa. E sempre ressaltando que os biomas aquáticos são representados pelos rios e lagos quando falamos de água doce, mares e oceanos quando falamos de água salgada. Aqui nós temos uma tabela comparativa entre os biomas brasileiros. Então nós temos aqui o bioma, o clima da região, a temperatura média, onde se localiza no Brasil cada bioma, a vegetação predominante, os animais predominantes em cada bioma, a biodiversidade, se é grande ou pequena, a área que o bioma mais ou menos ocupa e a área em porcentagem que o bioma ocupa no Brasil. Então vamos passar rapidamente para não ficar algo desgastante. Caso seja necessário, pause o vídeo e faça as anotações. Então, em relação ao bioma, nós temos a Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica,
a Caatinga, que também é chamada de Mata Branca. Nós temos a região do Pampa, né, o bioma Pampa, também chamado de Campos Sulinos, que é um bioma exclusivo brasileiro. Nós temos o Pantanal, que é considerado o patrimônio natural mundial. Então aqui nós temos o clima de cada região. Então vou passar aqui rapidamente, qualquer coisa pause o vídeo e faça anotações. Aqui nós vamos ter a temperatura média de cada bioma. Aqui nós vamos ter as regiões que cada bioma pega em relação aos estados brasileiros. Então, nós temos aqui vários estados que às vezes pegam 2 ou 3 biomas. Então nós temos aqui o bioma exclusivo Rio Grande do Sul aqui, que seria dos Pampas, que é o Campo Sulino, né, e o Pantanal, que vai ser praticamente Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Apenas para termos uma referência, em São Paulo, tá, basicamente o principal bioma que nós temos é a Mata Atlântica. Porém, além da Mata Atlântica, nós vamos ter um pouquinho do Cerrado. Nós temos em São Paulo também um pouquinho do Cerrado. Mas basicamente a predominância em São Paulo é a Mata Atlântica. Aí nós temos aqui a vegetação, ou seja, qual é o principal tipo e características. Vamos passar um por um de forma geral. Aqui é apenas uma tabela para que vocês tenham uma comparação. Aqui são os animais presentes em cada uma dos biomas brasileiros. E aqui nós temos a biodiversidade considerada, né? Então, quando falamos, por exemplo, do bioma Amazônia, é a mais alta do planeta, sendo o maior bioma brasileiro. E aí nós temos os demais biomas de forma geral. Então, essa tabela comparativa serve para que vocês tenham uma forma de analisar os biomas oficiais brasileiros. E vamos rapidamente falar um pouco de cada bioma brasileiro. Então, vamos começar pelo bioma Amazônia, localizado nesta região do mapa. Então, em relação ao bioma Amazônia, considerado o maior bioma brasileiro e a maior reserva de diversidade biológica do mundo. O bioma Amazônia corresponde a quase metade do território nacional. Abrange os estados brasileiros do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Roraima, parte de Rondônia, Mato Grosso, Maranhão e Tocantins. O clima dessa região é quente e úmido, e sua densa vegetação é caracterizada pela floresta amazônica, com árvores de grande porte. O bioma amazônico é composto por vários ecossistemas distintos, como a mata de terra firme, mata de várzea e o Iguapó. Então aqui nós temos uma representação do bioma Amazônia. Vamos agora para um outro bioma que é o Cerrado. Então podemos visualizar no mapa o bioma Cerrado nesta região. Então, em relação ao bioma Cerrado, o Cerrado é considerado o segundo maior bioma do Brasil em extensão. Ele abrange os estados do Maranhão, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Tocantins. Além disso, ocupa uma pequena área de outros 6 estados. O clima predominante no Cerrado é tropical sazonal, com períodos de chuvas e de secas. Já sua vegetação é caracterizada por árvores de troncos retorcidos, gramíneas e arbustos. Em geral, as árvores são de pequeno porte e esparsas. O Cerrado brasileiro só perde para a Amazônia em termos de diversidade natural. Então, mais uma vez, nós temos o Cerrado localizado nessa região do mapa do Brasil. Um outro bioma que nós temos é a Caatinga, que está localizado nesta região do mapa do Brasil. Então, em relação à Caatinga
ocupa grande parte da região nordeste do país. Ela abrange os estados do Ceará, Bahia, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Alagoas e Sergipe. Além disso, a presença de diversos tipos de biomas em pequenas partes dos estados do Maranhão e de Minas Gerais. Típicos do clima semiárido, localizado no sertão nordestino, a caatinga apresenta uma vegetação arbustiva de médio porte, com galhos retorcidos e folhas adaptadas para os períodos de seca. Os cactos são característicos da caatinga. Então, nesta imagem, nós temos a representação do xique-xique, que é um cacto típico da caatinga nordestina. Então, nós temos aqui a caatinga representada. Um outro bioma que nós temos é o bioma Mata Atlântica. Então, o bioma Mata Atlântica, representado por essa cor de azul, observe que ela vai para toda esta região do mapa do Brasil. Então, vamos rapidamente falar um pouco sobre este bioma. O bioma Mata Atlântica ocupa a faixa litorânea de norte a sul do país. Assim, ela engloba a totalidade de 3 estados brasileiros: Espírito Santo, Rio de Janeiro e Santa Catarina, grande parte do Paraná e pequenas porções de 11 estados. O clima predominante é tropical úmido, com altas temperaturas e índice pluviométrico, chuvas. A vegetação nesse bioma é marcada pela presença de árvores de grande e médio porte, formando uma floresta densa e fechada. As cachoeiras e nascentes d'água fazem parte da paisagem das serras da Mata Atlântica. Então, mais uma vez, observamos no mapa que ele vai toda essa região litorânea do mapa do Brasil. Nós temos agora um outro bioma que é o Pantanal. Então, o Pantanal, no mapa, está localizado nesta regiãozinha aqui. Então, em relação ao Pantanal, o bioma Pantanal, considerado o de menor extensão territorial do país, abrange 2 estados brasileiros, a saber, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. O clima predominante é tropical continental, com altas temperaturas e chuvas, de verão chuvoso e inverno seco. A vegetação do Pantanal é marcada pelas gramíneas, árvores de médio porte, plantas rasteiras e arbustos. O nome desse bioma remete às regiões alagadiças presentes, ou seja, os pântanos. O jaburu é a ave símbolo do Pantanal. Então, mais uma vez, o Pantanal no mapa está nesta região. E nós temos o bioma Pampa. Então, o Pampa ele está localizado principalmente nesta região do mapa. Então, em relação ao Pampa, ele ocupa mais da metade do território do Rio Grande do Sul. O clima é subtropical, com as 4 estações do ano bem definidas, e sua vegetação é marcada pela presença de gramíneas, arbustos e árvores de pequeno porte. Além disso, esse bioma é constituído de amplas áreas de pastagens, onde se desenvolve grandes rebanhos. O Pampa serve de pastagem natural para milhares de animais. Então, aqui nós temos uma comparação entre os biomas brasileiros e as regiões no mapa. Então, basicamente, nós temos aqui a saber, que aqui está nessa parte verde a região norte do país, aqui em laranja a região nordeste do país, nós temos aqui de um laranja claro a região centro-oeste do país, aqui nós temos em vermelho a região sudeste do país
e em azul a região sul do país. E vamos agora falar de 3 biomas brasileiros, que são biomas, vamos dizer, de transição, mas que são muito importantes. Um que é o bioma manguezal, um outro bioma que é de araucária e um terceiro do cocais. Então, em relação ao bioma manguezal, ele é um bioma considerado um berçário ecológico. Esse bioma se caracteriza por ser um bioma que vai estar entre a Terra, né, ou seja, uma parte sólida do planeta, e o mar, que seria a parte aquosa do planeta. Então, nesta transição entre mar e terra, nós vamos ter uma região que nós vamos chamar de manguezal. Nessa região de manguezal, que é uma região, uma transição entre a água do mar e a terra, acaba se formando o mangue. E neste mangue, ele é usado por muitos animais, tanto marinhos como animais terrestres, para sua reprodução. Então, muitos animais vêm para essa região para poder promover a reprodução. Por isso, nós chamamos que o bioma manguezal é um bioma berçário ecológico. E este bioma, portanto, tem uma biodiversidade muito grande, já que muitos animais vêm para essa região para se reproduzir. E ele é um bioma que vai ser encontrado principalmente nas costas litorâneas, onde, obviamente, vai ter a faixa do mar. Este bioma se destaca por ter uma flora, ou seja, vegetação adaptada para ambientes salinos, geralmente com raízes aéreas, ou seja, raízes que estão adaptadas a se fixarem uma parte no seu solo, mas principalmente sendo exposta, ficando fora do solo, promovendo assim uma sustentação desses vegetais. Então, a essa característica de viver em um ambiente com pH salino e, de certa forma, aéreo, nós damos o nome de vegetais halófilos, que são vegetais adaptados a um pH salino e com um ambiente com solo bastante encharcado, um solo úmido. Em relação à fauna do manguezal, é uma fauna bastante diversificada, já que, como nós falamos, é uma região de berçário. Então, muitos animais, tanto terrestre como aquático, vêm para essa região para se reproduzir. Então, a fauna dos manguezais é formada por inúmeras espécies de crustáceos, peixes, moluscos, além de reunir algumas espécies de mamíferos, aves, répteis e anfíbios. Então, é uma fauna bastante diversificada. E manguezal vamos sempre associar com um berçário ecológico. E podemos utilizar essa região de manguezal de forma sustentável. Então, muitas atividades podem ser desenvolvidas nessa região, com pesca esportiva, artesanal ou de subsistência, desde que evite a sobrepesca, a pesca de pós-larvas, que seria a reprodutiva, e de fêmeas ovadas, que são fêmeas também para se reproduzir. Utilização da madeira das árvores, desde que se assegure o reflorestamento. Cultivo de ostras ou outros organismos aquáticos. Cultivo de plantas ornamentais, como orquídeas e bromélias, criação de abelhas para a produção de mel e desenvolvimento de atividades turísticas, recreativas, educacionais e de pesquisas científicas, sempre respeitando o ambiente, claro. Um outro subbioma que nós temos é o de mata de araucária. Esse bioma mata de araucárias é um bioma, na verdade, de transição da Mata Atlântica. Então, ou seja, a Mata Atlântica é o bioma oficial. Dentro da Mata Atlântica, nós vamos ter uma região que vai ser uma mata de transição, onde vai se predominar principalmente o pinheiro do Paraná, que é a araucária. Então, basicamente, essa floresta com araucária, ou também chamada de floresta ombrófila mista,
possui um clima subtropical, ou seja, com as estações do ano bem definidas, onde os invernos são realmente frios e os verões quentes. Isso indica sua elevada amplitude térmica. Verão com temperaturas em média de 25 graus e inverno que atingem 0 graus Celsius. O clima e o relevo da região onde está localizada a Mata das Araucárias contribui para o desenvolvimento de pinheiros. O solo, em sua maior parte, apresenta grande fertilidade natural e é sempre úmido, vistos que os rios ao redor apresentam água durante todo o ano. O solo, que apresenta as melhores características para o desenvolvimento das araucárias, é a terra roxa, que fica localizada no oeste do Paraná. Ela tem origem vulcânica e cor vermelha, resultado da decomposição do basalto. É um dos ecossistemas mais ricos em relação às espécies de animais e plantas, uma vez que está localizado na Mata Atlântica, um dos biomas com maior biodiversidade do mundo. Um outro bioma que nós temos de transição é a Mata dos Cocais. Este bioma de transição, ele está entre o bioma Amazônia, entre o bioma Caatinga e entre o bioma Cerrado. Então é mais um bioma de transição entre esses 3 biomas principais. Então, por ser um bioma de transição, a fauna, os animais das matas dos cocais é muito diversa, com presença de animais dos biomas amazônico, da Caatinga e do Cerrado. Apresenta diversas espécies de aves, mamíferos, répteis, anfíbios, insetos, enfim, é uma região de bastante diversidade de animal. Em relação à flora, grande ocorrência de palmeiras, onde as mais emblemáticas são as árvores de grande porte como o babaçu, o biriti, o açaí, a carnaúba e a oiticica, importantes no desenvolvimento econômico da região. Outras frutas como caju, manga e tamarindo são comuns na região. Diversas árvores que surgem na paisagem são caneleiro, aroeira, ipê, sapucaia, dentre outras. Então, basicamente, é uma área de transição. Então, em relação à comparação, nós temos aqui os cocais, que é uma área de transição da Amazônia, Caatinga e do Cerrado. E nós temos aqui a araucária, que seria uma parte do bioma da Mata Atlântica. E nós temos em transição do mar com a parte terrestre a região de mangue. Então aqui nós temos a comparação dos biomas oficiais, então a Amazônia, Caatinga, Cerrado, Pantanal, Mata Atlântica e Pampa. E aqui nós temos uma comparação dos biomas oficiais e das áreas de transição. Então os cocais, sendo a transição entre floresta amazônica, Caatinga e Cerrado. Nós temos a araucária, que faz parte da Mata Atlântica. E nós temos o mangue na região litorânea do nosso país também. Então, mais uma vez, nós temos aqui os biomas oficiais e não oficiais brasileiros. E para nós revermos novamente esta tabela comparativa. Então aqui nós temos as regiões, as vegetações principais e os principais animais que se destacam. Lembrando que essa tabela, o ideal é pausar e que você possa depois fazer as suas anotações. Então aqui nós temos, por exemplo, a visualização geral dos principais biomas do Brasil e do mundo. Então nós temos como principais biomas brasileiros a Amazônia, Caatinga, Cerrado, Pantanal, Mata Atlântica e Pampa. Lembrando que os biomas também podem ser aquáticos, onde nós temos aqui os aquáticos salinos, ou seja, marinhos, chamado de talassociclo. E nós temos o ambiente aquático doce, chamado de liminociclo. Os biomas brasileiros, Amazônia, Mata Atlântica, Caatinga, Cerrado, Pampas e Pantanal,
como biomas oficiais, matas de cocais, araucária de transição, assim como os manguezais também. Neste slide, nós temos aqui um resumo dos principais biomas brasileiros, tanto oficiais como não oficiais. Então, os biomas oficiais, a Amazônia, onde o clima é equatorial úmido, ou seja, um ambiente quente com muita chuva e úmido. Nós temos aqui as características da flora e aqui os principais representantes da fauna. No bioma cerrado, se caracteriza pelo clima tropical sazonal, ou seja, um ambiente quente com períodos de chuva e de secas. Aqui estão as condições da flora, dos vegetais, e aqui os representantes da fauna, dos animais. No bioma de Mata Atlântica, o clima é tropical úmido, ou seja, um ambiente com alta temperatura e elevado teor de umidade. Aqui as condições da flora e aqui a fauna. Nós temos no bioma Caatinga um clima semiárido, que apresenta temperaturas elevadas e chuvas escassas e irregulares, com baixa umidade. Então nós temos aqui as condições da flora e nós temos aqui os representantes da fauna. No bioma Pampas é um clima subtropical, portanto com chuvas bem distribuídas ao ano, verão quente e inverno frio. As 4 estações do ano são bem definidas. Aqui está as condições da flora e aqui os principais representantes da fauna. E o bioma Pampa, que é tropical continental, com altas temperaturas e muita chuva, um verão quente e chuvoso e um inverno frio e seco. Aqui as condições da flora e as condições da fauna. E lembrar que nós temos os biomas de transição, como manguezal, mata das araucárias e mata dos cocais. E aqui, mais uma vez, a representação dos biomas oficiais brasileiros, bioma Amazônia, Caatinga, Cerrado, Pantanal, Mata Atlântica e Pampa. E aqui nós temos o bioma oficial junto com os de transição. Então nós temos a floresta amazônica, que é oficial, Cerrado, Caatinga, e o cocais, que é a transição desses 3 biomas. Na região da zona costeira, onde tem a intersecção, vamos assim dizer, entre a terra e o mar, nós temos as regiões de manguezal, que são os berçários ecológicos. Então nós temos manguezal distribuído para a região litorânea. E nós temos aqui a araucária, que pertence ao bioma Mata Atlântica. Então, basicamente, nós temos aqui a comparação dos biomas oficiais e os biomas de transição. E para encerrarmos a aula de hoje, vamos para um rápido exercício. Então, nós temos aqui um mapa do Brasil, com as regiões enumeradas no número romano 1, 2, 3, 4, 5, 6, e é solicitado para que vocês substituam o número romano pelos biomas do Brasil. Então, o que a gente espera que vocês respondam? Em 1, o bioma Amazônia. Em 2, o bioma Caatinga. Em 3, nós temos o bioma Cerrado. Em 4, Pantanal. Em 5, a Mata Atlântica. E em 6, o Pampa. Por fim, nós teríamos os biomas oficiais brasileiros representados neste exercício. E damos assim por encerrado a videoaula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Agradecemos o seu interesse. Continue buscando sempre o seu conhecimento. E continue a assistir às nossas aulas. Até mais!